Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira parte da aula de precipitação do curso de Fundamentos de Climatologia. Bem, na aula hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês, vamos verificar como que é a distribuição climatológica da precipitação ao longo do globo, ao longo do planeta, certo? E para isso vamos recorrer ao site da NASA, que eu vou colocar agora aqui para vocês. Vamos fazer essa análise e vamos comentar, fazer uma discussão de como que essa distribuição ocorre ao longo do planeta e por que tais regiões têm mais precipitação, outras menos precipitação, enfim. Vamos fazer essa análise aqui nessa videoaula hoje. Então vamos lá. Está aqui o ESC e vamos entrar aqui no site. Na verdade ele já vai estar aberto. Aqui, pessoal, temos aqui o site, certo? Que não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou até colocar aqui um pouco mais baixo. Vou colocar aqui, ó, o site é esse, como vocês estão vendo aqui, depois vocês dão um zoom, certo? Que é o Global Precipitation Measurement da NASA, Então aqui você tem aqui um site bem legal para você ver, está em inglês, mas vocês podem traduzir, o próprio navegador ele tem um tradutor que você pode fazer a tradução dele e você lê em português. Essa imagem, esse vídeo aqui, esse vídeo um pouco curto, ele vai mostrar para vocês como que ocorre a precipitação ao longo do período. Então, lembrando que aqui tem uma escala de cor que mostra quanto mais, não tem a escala aqui, mas ela, assim, quanto mais viva, mais forte for a cor, assim, mais próxima do vermelho, maior vai ser as precipitações, certo? E aqui, como vocês estão vendo aqui, a gente vai ver a precipitação, a climatologia da precipitação diária, certo? Calculado em milímetros por dia, de 2001 até 2022, certo? É como se fosse uma climatologia diária, em vez de ser mensal, ao longo do ano de 2001 até 2022, certo? Note que o termo climatologia aqui, ele não é bem uma climatologia, certo? É uma análise de série temporal. Por que eu não posso cravar climatologia? Porque não tem 30 anos aqui, certo? É difícil de você achar animações e vídeos que mostram um período maior. Mas então, vamos, digamos assim, fingir, entre aspas, que é uma climatologia. Mas temos aqui uma série de dados bastante interessantes. Temos aqui 23 anos. Então, nesses 23 anos aqui, a gente pode fazer uma análise bastante significativa e tirar conclusões a respeito de como que é essa distribuição de precipitação ao longo do ano. Lembrando que não é na escala mensal, é na escala diária, milímetros por dia, como vocês estão observando aqui. Certo? Então, vamos olhar o vídeo. Eu não vou comentar, vamos olhar simplesmente o vídeo. Vou dar aqui um zoom. E vamos começar aqui dessa parte inicial aqui, certo? Então vamos começar aqui do 1º de janeiro e aí ele vai mostrando como que vai ser ao longo dos dias, Na verdade ele vai dar alguns saltos, Porque informação diária não dá, porque esses dados para fazer essas análises, a maioria deles são dados de satélite e dados de superfície são muito poucos comparados com dados de satélite. A maior parte é dados de satélite e dados de reanálise. Enfim, então vamos lá. Então ele fez um vídeo acelerado por dia, de 16 segundos o vídeo. Não sei se vocês conseguem ver, a barra de erro aqui embaixo, a precipitação.
né, da escala, você tem de 0 até 24 milímetros por dia, que é a escala máxima, né, que é o quanto de acumulado diário de chuva você tem, e aí você faz a média climatológica com base nessas informações. Lembrando que a média climatológica da precipitação, quando a gente for discutir essa parte posteriormente, ela é um pouco diferente da média climatológica de outras variáveis. A precipitação é um caso à parte, porque você vai fazer o acumulado diário. Vamos supor, por exemplo, vou dar aqui um spoiler de leve, já adiantando um pouco aqui. Por exemplo, você vai fazer mês de janeiro. Então, eu vou pegar todos os janeiros de 2001 até 2023, né, somar tudo que choveu no janeiro de 2021 e guardar aquele valor. Depois eu pego o janeiro de 2002, somo todos os valores de janeiro de 2002 e guardo aquele valor. No final, somo todos os janeiros e faço a média. Aí você vai ter uma média da precipitação acumulada mensal, porque foi no mês todo. Aqui é no dia. É como se eu pegasse todos os dias primeiros de janeiro, né, todo 1º de janeiro de 2001 até 2023 e fizesse aquela média para aquele dia, certo? A escala de tempo aqui, a resolução temporal é maior, certo? Mas depois eu vou voltar e vou explicar isso aqui no decorrer da nossa disciplina aqui de climatologia. Então, pessoal, eu vou passar o vídeo mais uma vez, certo? Então vamos fazer uns comentários, né? Agora é o próximo que eu vou passar, vamos fazer um comentário. Repare que agora, no mês de janeiro, temos o período de verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Então você observa que as maiores precipitações, elas sempre ocorrem no período de verão, independente de ser hemisfério norte ou hemisfério sul. Obviamente no hemisfério sul você vai ter maiores concentrações de precipitação, por quê? Porque lembra-se das nossas primeiras aulas, eu sei que já faz um tempinho, mas resgatam lá, o vídeo está lá no canal, está aqui no canal, vocês dão uma olhada lá e verificam a explicação que eu mostrei para vocês em relação à questão da continentalidade. Existe uma continentalidade muito mais pronunciada no hemisfério norte do que no hemisfério sul, certo? E essa continentalidade, efeito da continentalidade, ela influencia diretamente na questão da precipitação, certo? Ok? Tem a questão geológica também, que também influencia na precipitação, certo? Região, que aí você depois tem a chuva orográfica, que eu cheguei a comentar no primeiro vídeo da nossa disciplina, que está associada com aquela precipitação na montanha, né? E por que depois não chove do outro lado da montanha, enfim. Tem toda uma questão em que a continentalidade ela vai influenciar a carga da precipitação mais pronunciada no hemisfério sul do que no hemisfério norte, certo? Aqui estamos em março, são dia 1º, dia 11, enfim, mas a questão toda é que estamos no mês de março. O mês de março é um mês de quê? De verão no hemisfério sul. E é o quê? Janeiro, fevereiro, março. Estamos dizendo que março é o final do verão. Então ainda assim você tem precipitação. Vamos voltar só um pouquinho aqui nesse vídeo. Vamos voltar aqui um pouco no vídeo. Vamos voltar aqui em fevereiro, ó. Pronto, fevereiro, porque fevereiro ele é mais... Você tem um período de verão mais proeminente, certo? Janeiro, fevereiro. Então você tem muita precipitação na região do Pacífico, na região do Atlântico, na região da América do Sul, certo? Na região da África Verde, que o pessoal chama por causa da floresta do Congo, dessa região toda aqui, certo? Na região norte aqui de Madagascar, você tem grande parte de Madagascar, muita precipitação, e na região das Filipinas, certo? E na região aqui do continente oceânico, né, da Oceania. Por que acontece isso?
Porque nessa época do ano você tem vamos usar esse termo entre aspas, você tem um abaixamento, vou falar assim, um abaixamento, que na verdade não é abaixamento, né? Por isso que eu coloquei entre aspas. Em relação à linha do Equador, é como se a zona de convergência intertropical ela abaixa. Na verdade, não é abaixar, ela se desloca. Ela se desloca mais para o sul, né? E consequentemente ela vai trazer mais precipitação para essa região do que na região norte, né? No caso do hemisfério norte. Por quê? Porque o fator termodinâmico vai influenciar muito aqui. Por quê? Porque é período de verão, você tem maior incidência de radiação solar no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Então você tem um aquecimento maior das águas do Atlântico Sul, do Pacífico Sul, certo? Parte do Índico também, né? Então tem toda essa questão aqui associada com a questão da sazonalidade, ok? E Francisco, cadê a zona de convergência intertropical? Ela está aqui, ó. Vocês podem observar essa linha amarela que envolve toda a região do planeta, que passa pela linha do Equador, é a zona de convergência intertropical. Claro que aqui a gente está vendo do ponto de vista da precipitação, não da nebulosidade, certo? Ok? Então, valores muito escuros, né? O valor próximo do escuro aqui é praticamente precipitação nula. Repare, depois a gente vai ver o porquê que na região do Atlântico aqui, no Atlântico Sul, grande parte do Atlântico Sul, né, até a costa aqui da África, até a costa do Nordeste, né, do Nordeste brasileiro, você não tem precipitação, você tem baixa taxa de precipitação, ou praticamente nenhuma. Por quê? A gente vai ver depois porque isso está associado com uma região de alta pressão. Depois a gente vai ver, e a região de alta pressão, não vou entrar em detalhes agora, mas ela desfavorece a formação de nuvens, certo? Ela literalmente inibe, ela não deixa a nuvem crescer, certo? Então, esse é o que eu máximo posso falar por enquanto. Depois a gente vai avançar nesse tema, nessa temática, e aí a gente vou esclarecer isso com mais detalhes, por que não ocorre uma chuva, uma formação de nebulosidade significativa numa região de alta pressão, certo? Mais uma coisa interessante que você temos precipitações bastante significativas, o que? Nessa região aqui da América do Sul, que é exatamente o que corresponde o que? Grande parte do Brasil, região centro-oeste, região sudeste, certo? Não que não chova na região sul, certo? Chove sim, né? Como a gente vai ver aqui no decorrer do vídeo, você tem bastante chuva, mas essa chuva fica mais concentrada na região central do país, parte e na região central da América do Sul, certo? Você vê Colômbia, você vê Equador, você vê partes do Peru, né? Onde você verifica bastante precipitação nessa época do ano, certo? E esse corredor, vamos usar a palavra corredor, de precipitação bastante significativa, estamos aí falando de acumulados da faixa aí de entre 14 e 15 milímetros por dia, né, que é bastante precipitação ao longo de um dia, certo? Bastante significativa nessa parte. Lembrando que isso é uma média, tá, gente? Só que em relação ao vídeo anterior, não é uma média mensal. Eu não estou analisando uma precipitação acumulada mensal, eu estou fazendo uma média da precipitação acumulada diária, porque é milímetro por dia, certo? Isso não quer dizer que no mês de março, no dia 24 de março, vai chover todos os anos. Por exemplo, aqui no Maranhão, no litoral do Maranhão, quase 20 milímetros, não, quase 16 a 18, 20 milímetros por dia. Não, isso é uma climatologia, certo? Isso é como se fosse um padrão. Olha, esse padrão ocorre nessa época do ano. Então isso quer dizer que nessa época do ano, né, no período de março, no dia 24, sempre você tem precipitações altas, mas não quer dizer que é exatamente esse valor. Pode correr o dia que não chover nada, também corre o risco. Por quê? Porque isso é uma média climatológica, certo? O que é interessante a gente observar
são as regiões onde não ocorre precipitação. Você verifica que nessa época do ano, no mês de março, ele já é, digamos assim, o final do verão. Ainda estamos no verão, é o finalzinho do verão, né, em janeiro. Oficialmente, o verão ocorre no dia 21 de dezembro, né, no caso do hemisfério sul, e inverno no hemisfério norte. Passa o mês de janeiro todo, e quando chega o mês de fevereiro, né, final de fevereiro, já começa o que a gente chama de transição entre verão e inverno, que no caso aí é a estação da primavera. Então, o mês de março, abril e maio, eles são o período já é o início da primavera, né, digamos assim. Então, ainda assim mas é uma primavera que tem mais cara de verão do que de inverno, porque a primavera é uma estação por si própria, mas é uma região de transição, é uma estação de transição. Ora se comporta muito como inverno, ora se comporta muito como verão, mas à medida que você vai avançando o período, se aproximando cada vez mais do período de junho, do mês de junho, você vai verificando condições em que a primavera vai se comportando cada vez mais como um período, primavera não, corrija a minha fala, não é primavera, é outono, tá? É outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte, ok, gente? Eu confundi aqui, então corrigindo aqui, é outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte. Então, à medida esse outono ele vai ficando cada vez mais tímido em relação à precipitação e vai ficando cada vez mais com cara de inverno à medida que ele vai se aproximando do mês de junho, ok? Note que quando você vê olhando aqui assim, você verifica bastante precipitação nessa região aqui da África, onde você tem uma floresta tropical bastante significativa. Temos aqui Madagascar, que é sempre bastante influenciado por precipitações. Além da América do Sul, você tem uma precipitação bastante pronunciante aqui nessa região da Flórida, aqui no sudeste dos Estados Unidos, essa parte aqui da Flórida, aqui você tem regiões onde você verifica a presença de precipitação mais proeminente, certo? Porque você está se aproximando do período de verão no hemisfério norte, então já começa a dar indício dos primeiros furacões, né? Você tem aqui os períodos de furacões, mas o furacão não ocorre mais nessa época, ele vai ocorrer mais em outra época do ano, certo? Você tem aqui um período aqui de bastante precipitação nessa região aqui no norte aqui da Austrália, apesar que o continente australiano quase não tem precipitação, vamos ver ao longo do período. Por quê? Porque tem um nível de deserto bem intenso aqui, e isso está associado com uma vertente aqui bastante significativa da direção dos jatos de baixos níveis dessa região. Depois a gente vai falar sobre isso, certo? A gente vai fazer um casamento entre precipitação, pressão, umidade e a direção e velocidade do vento, para poder explicar o porquê que, por exemplo, aqui nessa região aqui, ó, você tem no sul, aqui na Austrália, grande parte da Austrália é uma região árida, né? Depois, quando você vê aqui nessa parte aqui do sul da África, né, você tem um cliente de deserto de Sahel aqui nessa região aqui, que é uma região aqui onde você não tem uma região árida ou semiárida nessa parte aqui também, né? Na parte inferior do continente africano aqui você tem uma parte desértica aqui também. E por que aqui no Rio Grande do Sul, Uruguai e parte do Sudeste não é desértico? Depois a gente vai verificar por que isso não acontece. Já dando um spoiler de leve, temos aqui a influência, tem duas questões. Uma questão é geológica, por causa da Cordilheira dos Andes, e outra questão é o que? É a floresta amazônica, né? A floresta amazônica também tem um papel fundamental que explica o porquê que dessa região aqui do Uruguai,
na bacia cisplatina, né, da bacia do Prata, que é essa parte aqui que pega o Paraguai, Rio Grande do Sul e chega até aqui no Uruguai. Por que que essa região aqui não é uma região árida ou desértica, certo? A gente vai falar sobre isso no decorrer, quando a gente fechar esse capítulo de elementos atmosféricos. Então, pessoal, à medida que a gente vai avançando aqui no tempo, o que vai acontecer? Essa zona de convergência intertropical, ela vai avançando para o hemisfério norte, certo? E aí o que acontece? Avançando para o hemisfério norte, vamos voltar um pouco aqui que ele avançou demais. Aqui, vamos pegar aqui agosto, vou pegar aqui dia 8 de agosto. Repara que no período de 8 de agosto você está no auge do inverno no hemisfério sul e de uma certa forma você está no auge do inverno, do verão no hemisfério norte, né? Que é o período de julho. Então acontece o que? A precipitação na região do hemisfério sul ela é menos pronunciada do que em relação ao hemisfério norte. Se você olhar para o hemisfério sul, as precipitações elas estão muito mais associadas com o período, com a passagem de frentes frias, né? Lembrando que mesmo sendo uma climatologia diária, né, um período de dia, né, que no caso aqui a gente não consegue avaliar muito bem em relação a um período mais longo, mas ainda assim, de uma certa forma, você verifica essa transição, essa mudança do regime de precipitação. É só você olhar as áreas escuras. A quantidade de área escura que você verifica no hemisfério sul é bem superior em relação ao hemisfério norte, certo? Ah, mas e essa região aqui do norte do planeta? Não sei se vocês estão vendo, né? Que é a Groenlândia. É totalmente escura. Por quê? Porque não tem precipitação, porque o clima lá é totalmente diferente. Temos lá um ar muito frio, com uma umidade, concentração de umidade muito baixa. Depois a gente vai falar sobre isso, né? E no hemisfério norte você vê que na região da Europa poucas precipitações, mas vamos lá, né? Vamos continuar aqui e vocês vão verificar aqui como é que ocorre essa questão. Repare que nessa região aqui do Atlântico Norte você verifica precipitações bem significativas, né? Você verifica bem precipitações bastante intensas aqui nessa região, porque é o período de transição do período de verão para o período de inverno no hemisfério norte, que é o outono deles lá, certo? Perdão, é o outono deles, e o nosso caso aqui seria o período de quê? De primavera, já no hemisfério sul. Então você tem toda essa mudança de regime, certo? E consequentemente a gente verifica uma coisa bem interessante aqui no hemisfério sul, que depois eu vou repassar de novo, que a gente consegue perceber aqui como que o efeito geológico influencia na precipitação, certo? Vamos aqui avançar, vamos passar novamente e vamos para o dia 31 de dezembro, fechou, certo? Isso aqui é toda a climatologia ao longo do período, né? Muito bom esse vídeo, mas vamos fazer uma análise rapidamente aqui para não prolongar muito. Eu vou passar o vídeo desde o início, certo? E aí vamos verificar, depois dessa análise, as regiões em que verifica-se que tem bastante precipitação em volta, mas não tem precipitação nenhuma nela em si. Aqui a gente pode destacar logo de cara a região da Cordilheira dos Andes, certo? A Cordilheira dos Andes, aqui ao longo de todo o período, vocês verificaram que sempre ficou predominante a cor escura, né? E valores abaixo de 2 milímetros diários.
Isso quer dizer que a taxa de precipitação nessa região, né, a chuva em si é muito rara, muito difícil por conta da questão da altitude. Você está falando de locais, uma região onde você tem valores elevados de altitude, certo? Onde a temperatura é baixa, certo? E o ar é muito seco. A concentração de umidade, né, nessa região, a atmosfera dessa região é muito baixa. Então você não tem como ter atividade convectiva. E outra coisa, você não tem como ter uma atividade convectiva para fazer você ter uma formação de regiões de baixa pressão e, consequentemente, núcleo de convecção nessa região, por conta da questão da altitude. Uma outra região que a gente verificou, que podemos analisar aqui novamente, vamos soltar o vídeo aqui de novo, passar o vídeo aqui de novo. Infelizmente não temos aqui uma clareza maior, mas eu vou passar novamente para vocês verem aqui na parte do Oceano Índico, né? Que no caso aqui a gente pode ver no extremo direito aqui da tela ou no extremo esquerdo da outra tela, né? Da tela aqui que vocês estão observando, está nos extremos, pode ser interpretado das duas formas. As monções, né, o fenômeno de monções que ocorre na parte oceânica, repare que quando você está em junho de 2003, você já está saindo do período de inverno. Você está no inverno no hemisfério sul e no verão no hemisfério norte. Então você tem já um aumento significativo na região da Índia aqui, que é na região aqui à direita do seu televisor, né? E para quem está vendo aqui, a direita, no caso aqui, no meu caso é a esquerda. Enfim, você vê tanto na esquerda, mas é mais na esquerda. Você vê aqui o mapa da Índia e você vê um aumento significativo da precipitação. Você tem uma inversão na direção do vento, transportando toda a umidade do sul, digamos assim, vamos usar essa expressão, abre aspas, do sul do Oceano Índico até a costa da Ásia ali, da região da Índia ali. Então você já vê um aumento significativo da precipitação, certo? Tem regiões aqui em que você verifica também que o efeito de costa, né, efeito da costa, ela influencia bastante a precipitação. Aqui você vem aqui na região ali do Canadá, na questão do Alasca, você tem aqui precipitações baixas significativas. Por quê? Por causa do efeito de montanha, né? Mas, repito, isso é um caso isolado. Observe aqui nessa região aqui norte no Pacífico Norte, na parte aqui na costa oeste dos Estados Unidos e na costa oeste do Canadá. E chegando ali aquela parte ali do Alasca, do litoral do Alasca. As precipitações ocorrem muito no litoral, certo? Muito na costa. Por quê? Por causa do efeito orográfico. Que aí você tem um litoral e rapidamente você tem o quê? O período de precipitação, a questão da costa. Ó, aqui temos dezembro. Dezembro é um período de inverno do hemisfério norte, certo? Então, mas aqui você tem precipitação. Não, pessoal, peço desculpas, tá? Mas não tem como controlar o barulho externo. É assim, é que nem no vídeo anterior. É só começar a gravar que aparece todo tipo de barulho, mas não tem problema não, vamos assim mesmo. Qualquer coisa vocês pulam essa parte aí do vídeo. Enfim, pessoal, o que eu quero destacar para vocês, que depois eu vou mostrar, é essa parte toda aqui do continente asiático, onde a taxa de precipitação é muito baixa ao longo do período, né? Se a gente for ver aqui novamente, as precipitações são muito baixas,
Você tem precipitação, só que elas são baixas, certo? Lembrando, por que esses valores são baixos? Eles não poderiam ser mais altos? Sim, é por causa da escala que essa animação foi feita. Ela foi feita na escala de milímetros por dia. Então isso dá a sensação de que não quer dizer que não chove, não, mas se você for ver por milímetros por mês, você tem concentrações mais elevadas em certas regiões, que aqui ao longo desse vídeo a gente percebe que não chove muito. Não é que não chove muito, é porque foi reduzida a escala de tempo dessa análise, ok? Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é a questão da diferença aqui no Atlântico Sul e no Atlântico Norte. Você verifica essas duas manchas, essas duas áreas escuras. Essas duas áreas escuras, elas estão relacionadas com regiões de alta pressão, certo? Essas regiões de alta pressão no Atlântico, certo? Elas estão mostrando ali, olha, existe uma certa tendência de formação, né, de regiões onde você tem uma espécie de equilíbrio. Se você tem uma região de baixa pressão, depois você vai ter uma região de alta. Se você vai ter depois dessa região de alta, vai ter que ter uma região de baixa. Por que eu estou falando nessas questões? Porque são informações que depois a gente vai olhar na frente e vai fazer o link com a precipitação e vamos ver por que nessas áreas você tem mais chuva menos chuva nas regiões de alta pressão e mais chuva nas regiões de alta pressão. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.